Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. E vamos dar continuidade à nossa exposição do livro de Apocalipse. Vamos nessa? Antes, há a necessidade de que eu faça um breve esclarecimento, né? Quando eu comecei a fazer a exposição de Apocalipse, fiz apenas uma, né? Tem um vídeo introdutório e tem a exposição ali dos 3 primeiros versos, ou versículos de Apocalipse. Eu acabei ficando doente, ficando internado no hospital e não consegui dar continuidade semanalmente como houvera então prometido. Mas agora a gente vai dar continuidade, a gente vai falar agora dos próximos versículos de Apocalipse, né? Vamos falar agora dos versículos 4 até o 8, né? Então, deixa eu compartilhar aqui o Zoom não, perdão, compartilhar aqui o Logos, né? O qual a gente está fazendo aí a nossa demonstração, tá? Antes, faltou eu trazer um pequeno detalhe do vídeo anterior sobre esse tempo está próximo, né? Essa palavra tempo aqui, né? Tempo. Normalmente a palavra usada para tempo é cronos, né? A ideia de cronologia, né? Então, normalmente é essa a palavra que é usada para se referir a tempo. Mas neste caso aqui, a palavra usada é kairos. Muitos vão falar o seguinte, não, é que o cronos é o tempo dos humanos, os humanos estão nesse tempo cronos, Deus, ele habita no kairos, né? Isso não me parece fazer muito sentido, né? A ideia de kairos aqui é um tempo específico, como por exemplo, o dia do seu aniversário é um momento especial, é um dia especial. A data que você casou é uma data especial, um momento diferente. Então, essa é a ideia aqui do kairos, tá bem? Agora vamos fazer a leitura aqui dos versículos 4 até o 8, para a gente fazer a exposição desses textos e tentar entender o que que Jesus Cristo revelou a João e ele escreveu no livro de Apocalipse. Como eu disse, o livro de Apocalipse significa revelação, né? Apocalipse é isso, é tirar o véu, é deixar claro aquilo que outrora não estava tão claro, tá bem? Isso é o que significa Apocalipse, tá bem? Desta feita, né? Então, vamos lá, diz assim, versículo 4 do capítulo 1 de Apocalipse. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Segue o 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos começar aqui no 4, que diz o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Olha só, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. A primeira ideia aqui é de que a carta é direcionada às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Quais são essas igrejas? Aqui no 11, vai dizer, ó, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Vamos ver aqui, deixa eu mostrar para vocês no mapa. Deixa eu fazer um outro compartilhamento aqui, mostrar no mapa. E não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó, isso aqui é o Mediterrâneo, tá? Aqui é o Mediterrâneo, tá bem? Aqui estão localizadas as 7 igrejas da Ásia. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, tá? Aqui, ó, Éfeso, Filadélfia, Esmina, Tiatira, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, que vai dar para Laodiceia, né? Vai aparecer aqui as 7 igrejas que estão nessa região aqui da Ásia. E João, como ele estava exilado em Patmos, ficava mais ou menos nessa região aqui, ó, nessa ilha aqui onde João se encontrava. Tá bem? Então, só para você ter uma ideia aí geográfica
de onde João escreve e para quem ele escreve, tá? Lembrando que essas 7 igrejas são os primeiros destinatários da carta de João. Opa, tá? Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu mostrar de novo aqui, que eu não sei se apareceu quando compartilhei o anterior, quando saiu do Logos aqui. Então, só para a gente ter certeza, para eu ter certeza de que apareceu, tá? Então, João, ele estava exilado em Patmos, tá? Patmos ficava, alguma dessas ilhas aqui, ó. Não está aparecendo aqui o nome, mas Patmos é alguma dessas ilhas aqui. Então, ele escreve para essas 7 igrejas aqui, ó. Aqui a gente, ó, Tiatira, Pérgamo, Esmina, Éfeso, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, aqui estão as 7 igrejas. João escreve, então, aproximadamente daqui, e aqui, alguma dessas ilhas aqui é onde João está exilado, após a perseguição, e ele escreve para essas 7 igrejas, tá bem? É só para a gente ter uma ideia aí geográfica de onde João está escrevendo. Voltando para o texto, ele diz assim, ó, graça e paz a vós outros. Olha só, graça e paz a vós outros, né? Essa graça e paz a quem? As 7 igrejas. Tá, então, como eu disse, os primeiros destinatários dessa carta eram as 7 igrejas. Mas isso não quer dizer que este livro, esta revelação que João recebeu, era somente para aquelas 7 igrejas. Não, isso era para todo o povo de Deus, né? O povo de Deus daquela época do primeiro século e o povo de Deus que estava por vir, né? Não por acaso nós usamos Apocalipse como a palavra inerrante e infalível de Deus, também assim como os outros 65 livros, tá bem? Importante que isso fique claro, tá? Vamos lá. Então ele fala, olha, graça e paz. Essa graça aqui, o que significa graça e paz? Olha só, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, essa graça e paz é desejada à igreja da parte daquele que é eterno, aquele que era, que é, aquele que era, aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, aquele que é eterno, é ele que traz a graça e a paz a vós outros. Então essa graça diz respeito ao favor de Deus para com a igreja, para com os seus eleitos. Que graça é essa? A salvação por meio da obra de Cristo. Então, só aqui já dava para a gente poder trazer uma aula de mais ou menos aí uns 50 minutos ali, 1 hora, só para falar do processo de justificação, porque essa graça aqui diz respeito à justificação de Deus, quando ele imputa a Cristo aquilo que era para ser imputado à igreja, aos homens, melhor dizendo, né? Então, aqui, ó, quando João fala da parte de Deus, é para que a igreja saiba que Deus usou para com graça, para com eles. E essa graça deve refletir uma paz, uma segurança, uma certeza de que Deus está no controle. E ao mesmo tempo que ele fala aquele que é, que era e que há de vir, falando aquele que é, era, falando da eternidade de Deus, está falando também daquele que há de vir, aquele que vai trazer a paz, aquele que vai trazer, então, definitivamente a paz eterna para a igreja. Né? Então, lembrando que Apocalipse ele fala sobre a vitória do Evangelho. Então, aquele que garantiu a vitória, ele está por vir, ele é eterno. Então, é isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 4 está nos dizendo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, primeiro, né? Então, João escrevendo as 7 igrejas localizadas ali na Ásia, a gente já viu no mapa, graça e paz. Essa graça diz respeito à salvação imerecida que Deus nos deu por meio da justificação, né? Essa justificação chamada de forense, né? E paz é o que deve refletir aquele que recebeu a graça a vós outros, e quem nos traz essa paz, João comunica, é aquele que é eterno e aquele que vai vir. Né? Então é isso que João está dizendo, ó, da parte dos 7 Espíritos de Deus, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. O que é esses 7 espíritos? O que isso significa? Isso significa o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ali atuando na sua plenitude na igreja, né? Quando o Espírito desce ali em Atos dos Apóstolos, a igreja então começa a pregar o Evangelho e o Espírito Santo começa a atuar no convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Então é o Espírito Santo atuando na plenitude. Né? Então, o que nós vemos nesse primeiro versículo aqui do vídeo de hoje, né? Que não é o primeiro versículo de Apocalipse, é o versículo 4. É a Trindade aqui sendo apresentada às 7 igrejas. A graça da parte de Deus, né? A graça e a paz da parte de Deus, daquele que era, daquele que é eterno, que é Cristo, que é Deus também, né?
é aquele que há de vir, que é Cristo, e da parte de quem? Dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus, do Espírito Santo, atuando na sua plenitude na igreja. Então, aqui a gente percebe mais uma vez a Trindade aqui explícita, né? A Santíssima Trindade aqui no texto de Apocalipse, nesse versículo 4. E ele segue no 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ó, aquele que vai voltar, Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, aquele que é eterno. Mais uma vez a gente vendo aqui João falando aqui da Trindade, né? E fala da fiel testemunha. O que que significa esse fiel testemunha? O que João está relatando aqui é o ministério de Jesus Cristo, né? A fiel testemunha. Cristo é o fiel testemunha. Jesus Cristo fala para os apóstolos: você e vós sereis as minhas testemunhas, né? Então, Cristo é a fiel testemunha, é aquele que veio, é aquele que Deus enviou, é aquele que foi prometido e agora é aquele que está em carne, e é aquilo que os apóstolos estão vendo ele fazer, aquilo que todos estão vendo ele fazer, né? Quando Cristo é questionado, o que ele diz? Vão e digam o que vocês veem, né? O que vocês estão percebendo, né? Os cegos enxergam, os surdos falam, os mudos falam, né? Os surdos ouvem, os paralíticos andam, né? Mostrando que ele é Deus, o filho de, que ele é Deus, o filho de Deus, o prometido, né? E aqui também diz, olha, da parte de Jesus Cristo, falando do ministério de Jesus Cristo aqui, e também o primogênito dos mortos, aquele que morreu e ressuscitou porque ele é Deus. E aí ele vai garantir isso aqui, vai confirmar, ó, e o soberano dos reis da terra. Então é aquele que está reinando agora, é aquele que reina, é aquele que está agora reinando sobre todos os reis da terra. Não há nada que foge ao seu controle. Isso a gente vai entender com mais precisão quando chegarmos lá adiante no livro de Apocalipse, né? Ah, teve algum momento que Cristo não reinou? Teve um momento em que, enquanto Satanás ainda estava solto, e ele sim tinha esse poder, e aí eu vou colocar esse poder entre aspas aqui, de enganar as nações, né? Depois que Cristo morre, ressuscita, então ele tem a sua assunção aos céus, o evangelho é disseminado, então ele amarrou o valente, né? Não tem como você saquear o ladrão sem amarrar o valente, a casa do valente sem amarrar o valente, né? Então, Cristo, ele amarra o valente, o evangelho, então estamos simbolizando então que Satanás não tem mais o poder de enganar as nações, mas isso a gente vai ver mais adiante, tá? Então, fala do soberano, dos reis da terra. Cristo, aquele que é soberano, primogênito dentre os mortos, mostrando que ele é Deus também. Então, João está ressaltando aqui nesses 2 primeiros versículos a Santíssima Trindade, a soberania de Deus, Cristo, aquele que vai voltar, né? Também mostrando que essa carta é destinada às igrejas, aquelas que receberam a graça de Deus, e essa graça de Deus deve refletir uma paz, uma segurança, uma certeza de que Cristo vai, então, vai chegar a hora em que Cristo vai resgatar a sua noiva. Resgatar não no sentido de salvar, porque ele já salvou, mas é livrar da perseguição em que a igreja passa que a igreja sempre passou ao longo da sua história, que naquele primeiro século ali é uma perseguição física, quase que imparável, né? Então, é para a igreja ter segurança, para a igreja ter a certeza, para a igreja ter a paz, né? Ter a tranquilidade, porque ele vai voltar. E aí ele segue dizendo no 5, né? Aquele que nos ama, olha só, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mais uma vez aqui, ó, a justiça forense de Deus sendo apresentada. Aquele que nos ama e por conta desse amor, né, pelo seu sangue nos libertou. O que que significa isso? Significa que Cristo, quando morre na cruz, é imputado a ele os pecados da igreja. Entenda igreja no sentido de eleitos de Deus, tá? Eleitos de Deus. Então ele nos libertou, mas nós estávamos presos, estávamos amarrados. Sim, nós éramos escravos do pecado, né? Nós éramos filhos da perdição. Então foi disso que Jesus Cristo nos libertou. Ele nos libertou por conta do amor, né? E nos reconciliou com o Pai, para que nós fôssemos, então, adotados por Deus, de modo que, então, agora podemos chamar Deus de Pai. Então, é dessa condenação eterna, é dessa escravidão do pecado, que ele fala, libertou dos nossos pecados. Libertou de quê? Dos nossos pecados. E esses pecados faziam que nós nos tornássemos escravos, escravos do mal, né? Fazíamos, então, parte do império das trevas, e ele nos resgatou
para o reino do Filho do seu amor. Então, é dessa condenação, é desse pecado que nos afastou de Deus, que Cristo, então, pelo seu sangue derramado, porque só existe remissão de pecado se houver derramamento de sangue, não por acaso, no Antigo Testamento, as tipologias ali que nós vemos de Cristo, ao Cordeiro ser sacrificado, o sangue era derramado, e quando se derrama o sangue, se perde a vida, né? Então, é isso que João também está nos dizendo aqui, ou melhor, dizendo às 7 igrejas, que, por sinal, também diz para nós a igreja hoje. Tá? Então, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aí segue dizendo 6, e nos constituiu reino e sacerdote, né? Então, nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos o reino de Deus ali, não o reino, mas o povo que Deus escolheu. Né? E sacerdote era aquele que fazia a mediação entre o povo e Deus, mas agora, por meio do sangue de Cristo, nós temos esse acesso direto a Deus, porque o véu do templo se rasgou, né? Esse simbolismo se rasgou, e nós temos agora, por meio de Cristo, acesso direto ao Pai. Por isso nós podemos orar ao Pai mediado por Cristo, mediado pelo Filho e movidos pelo Espírito Santo. Sempre a atuação da Trindade é na vida do cristão. Então, ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, ou seja, nos reconciliou com o Pai. Por meio dele, agora, não há necessidade mais de um sacerdote, de um homem que também é pecador, igual a gente, faça essa mediação. Não há mais essa necessidade. Por quê? Porque Cristo, com o seu sangue, nos libertou do pecado, nos constituindo, portanto, reino e sacerdote, tendo nós direto acesso a Deus. Ó. Ele continua aqui dizendo, para o seu Pai, para o seu Deus e Pai, e a Ele glória, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E por isso, né, a Ele a glória para todo sempre, eternamente a glória, porque Ele é Deus de Deus eternamente, Ele deve ser glorificado eternamente. Então, é isso que João está fazendo aqui nessa introdução do livro de Apocalipse ao escrever as 7 igrejas da Ásia. E no 7 ele vai dizer assim, ó, eis que venho com as nuvens. E aqui a gente vai encontrar vários textos fazendo menção nesse eis que veio com as nuvens. Né? Muitos vão dizer aqui que isso representa Cristo vindo em glória. Né? A gente vai perceber isso aqui, ó, essa profecia de Daniel. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. Ó. Quem é esse Filho do Homem? Falando de Jesus Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Aí você vai perceber aqui também, lá em Marcos 14:62, eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu, né? Trazendo essa ideia de glória, de poder, de majestade. Né? E aí ele vai dizer, e todo olho verá. Esse todo olho verá aqui, o que que significa? É isso mesmo, todo olho verá. Não há uma a segunda vinda secreta, como alguns acreditam, né? Uma segunda vinda em que Deus, Cristo vai vir e depois vem de novo, e depois vem de novo, né? Alguns vão dizer que Cristo vem 2, 3, 4 vezes, não sei exatamente, né? Mas enfim, e todo olho verá. Todo, né? Todo olho verá. Então não existe vinda secreta de Jesus Cristo, tá? Todo olho verá. Até quanto o traspassaram. Ó, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Será que de fato todas as tribos da terra se lamentarão? Ora, se a igreja está esperando a segunda vinda de Cristo para que acabe logo, cesse logo o sofrimento, né? Será que é todas ipsis litteris? É claro que não. Esse todas as tribos da terra são aqueles que não deram ouvidos à pregação do evangelho. Né? Não deram ouvidos à pregação do evangelho. É importante decidir que eles não deram ouvido por alguma razão. Por quê? Porque eles não eram ovelhas de Deus. Porque Deus, Cristo fala que, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o pastor dela. E quando eu as chamo, elas me ouvem. E eu dou a elas a vida eterna. Então, esses aqui não ouviram a pregação do evangelho, eles se lamentarão, né? Mas não ouviram porque não eram ovelhas. Não eram ovelhas. E para finalizar, ele chega aqui no versículo 8 e diz, eu sou o alfa e o ômega, mais uma vez tratando da eternidade de Cristo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, né? Eu sou eterno. É isso que ele está dizendo aqui, ó, diz o Senhor Deus, aquele que é, mais uma vez, ó, né, a ideia desse paralelismo aqui, né? Você fala algo, depois repete esse mesmo algo de outra forma. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Então, nós vemos aqui João destinando a carta, para quem é essa carta, né? As 7 igrejas,
ali da Ásia Menor, e começa nessa saudação, graça e paz, né? A salvação em Cristo Jesus, e essa salvação deve nos trazer paz, deve nos trazer conforto, deve nos trazer ali esperança, né? A vós outros, que é a igreja, e ele fala que essa graça e essa paz é da parte de quem? Só pode ser da parte de Deus, e ele fala que é da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo, ou seja, da Santíssima Trindade, né? Que opera de forma ali econômica ou administrável, né? A salvação no homem, tá? E aí ele segue dizendo também a testemunha, falando da vida de Jesus Cristo, aqui, né, no seu ministério, depois o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou, aquele que agora governa, né? Todo poder é me dado no céu e na terra, né? É isso que Jesus fala, né? Todo poder é me dado no céu e na terra. Né? E aí ele dá ordem para que os discípulos possam então pregar o evangelho, que o Satanás não mais ia ter o poder de enganar as nações e impedir que o evangelho fosse pregado. Então ele está limitado a isso. Mas isso a gente vai ver mais adiante, tá bem? Então aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, né? Mais uma vez aqui a justiça forense, né? João falando da justiça forense e nos constituiu sacerdote, ou seja, a única mediação que existe entre Deus e o homem agora é a pessoa de Cristo. É por meio de Cristo nós nos achegamos a Deus. Cristo foi o homem perfeito, e por meio desse homem perfeito, Deus nos olha agora, né? Então, só isso aqui a gente poderia destrinchar em 2, 3, até 4 aulas, diante desses poucos versículos que João aqui escreve às 7 igrejas da Ásia. E, mais uma vez, ele começa falando, ó, as 7 igrejas da Ásia se encontram na graça e paz, falando aquele que é, que era, ele começa com aquele que era e que há de vir, né, falando da eternidade de Deus, e encerra essa perícope também falando daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, acrescenta o Todo-Poderoso, né? Mais uma vez falando da eternidade de Deus, acrescenta então da onipotência de Deus, aquele que é todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas, tá? Então, esse foi o nosso segundo vídeo, dessa nossa jornada em Apocalipse. Mais adiante a gente vai falar dos versículos 9, né? Separar aqui uma outra perícope. Mas esse foi o nosso vídeo desta semana. Semana que vem vai ter mais um vídeo falando dos outros versículos. Se você quer deixar algum comentário, alguma pergunta, algo que não ficou claro, algo que você até mesmo discorda, você pode postar nos comentários aqui, não tem problema nenhum, que a gente dá uma olhada, a gente analisa, responde, tá bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele possa se tornar mais relevante e alcançar mais pessoas, de modo que a gente dissemine aí teologia nas redes sociais, tá bem? E aí eu faço mais uma vez a propaganda aqui desse ensaio teológico que eu escrevi, né? Educação Cristã, um breve ensaio teológico sobre o verdadeiro sentido do termo. Então, se você tiver interesse de adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição, custa apenas R$ 9,90, você acessa o link e vai ter acesso em PDF a esse material, tá? Garanto que você não vai ver mais do mesmo neste pequeno ensaio, né, sobre educação cristã. E se você deseja colaborar com este canal, você pode se tornar membro deste canal. Lá, na área de membros, tem conteúdo específico para membro. Por apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda no crescimento deste canal e que a gente possa continuar aí, então, fazendo esse trabalho de disseminar uma boa teologia, tá bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa, por meio do seu Santo Espírito, colocar em você o desejo de orar, o desejo de ler as Escrituras, de modo que nós possamos aprender mais acerca de quem Deus é. Tá bem? Então, até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e, se Deus assim quiser, estaremos aqui de volta na próxima semana. Caso não queira, certamente nós não estaremos. Deus abençoe você.